Sejam bem-vindos aqui ao canal Eletricidade Online e antes de tudo, se inscreva aqui no canal e aí no final do vídeo você dá o seu like ou o seu dislike se você não gostou do conteúdo, ok? O importante se você gostou é ativar o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. E vamos aqui nessa discussão aqui que já é velha entre 127 e 220 volts. Qual a tensão que vai me trazer uma real economia? E eu vou mostrar para vocês o porquê que o 220 eu consigo sim gerar uma economia. E para isso vamos pegar como exemplo esse chuveiro de 5.500 watts. Por que o chuveiro? Porque ele é uma carga resistiva e é mais fácil da gente realizar os cálculos. O chuveiro de 5.500 watts para 127 volts. Ligado na rede nós teremos uma corrente de 43 amperes. Se a gente pegar esse mesmo chuveiro 127 volts e ligarmos em uma rede de 220 volts, o que a gente vai ter é vamos queimar o chuveiro, né? Afinal de contas a resistência ela é projetada para trabalhar em 127 volts, ok? O que a gente precisa, claro, é de um chuveiro com uma resistência para 220 volts. Então, lembrando, se eu pegar algo que é 127 volts e eu colocar no 220, eu não vou ter uma economia, eu vou queimar o equipamento. Eu preciso de um equipamento próprio para 220 volts, ok, pessoal? Então, se eu pegar agora um chuveiro que tem a mesma potência, 5.500 watts, ou seja, essa potência é o que vai transformar em energia térmica e aquecer a minha água. Então o chuveiro com a mesma potência, ou seja, tem a mesma capacidade de aquecimento daquele de 127 volts, só que ele é projetado para trabalhar em 220 volts. Pegar esse chuveiro e eu vou ligá-lo na rede 220 volts e eu vou ter uma corrente de 25 amperes. Tá aí, então pronto, a minha conta de luz vai vir bem menor porque ao invés dos 43 amperes eu vou ter 25 amperes passando de corrente. Ou seja, tá aí o porquê de um chuveiro 220 volts economizar muito mais, ok? Errado. A sua conta de luz não é medido em corrente elétrica, e sim em watts. Aquele relógio que você tem lá na entrada da sua casa, lá no qual o medidor vai lá tirar a medição mensal para poder ser calculado quanto você consumiu entre um mês e outro de energia elétrica. Essa medição, esse equipamento aí, ele mede a quantidade de watts consumido, que é o quilowatt-hora que vai vir marcado lá na sua conta de luz. Ou seja, se o meu chuveiro 127 volts ficou ligado por 1 hora, são 5.500 watts-hora. Se o meu chuveiro 220 volts também tem a mesma potência e ficou ligado por 1 hora, vai ser os mesmos 5.500 watts-hora. Ou seja, ambos terão o mesmo consumo. A sua conta de luz vai vir igual com qualquer um deles. Mas então, como é que o 220 realmente me gera uma economia? Vamos lá, por que quando você tem uma casa onde os padrões você tem duas fases e um neutro, o qual você consegue ter fase 220 volts e entre fase e neutro 127 volts. Por que nas tomadas normalmente se utiliza 127 volts, nos chuveiros, nas torneiras elétricas, equipamentos mais potentes como ar-condicionado, você utiliza 220 volts? Não é por uma economia na conta de luz. A economia real vai vir na instalação. E eu vou provar para vocês aqui como. Por exemplo, o chuveiro em 127 volts, com os mesmos 5.500, os 43 amperes, eu vou precisar aí de um cabo de 10 milímetros. Se eu pegar aqui hoje mais ou menos uma média de preço de uma loja bem conhecida aqui, o cabo 10 milímetros, olha o valor que está saindo hoje o rolo. Agora vamos aqui observar um cabo de 4 milímetros, que é o que seria necessário para ligar um chuveiro com essa mesma potência em 220 volts. Esse aqui seria o valor dele, do rolo do cabo 4 milímetros. Eis aqui já dá para ver uma boa diferença de gasto na instalação. Mas depois tem o disjuntor. O chuveiro 127 volts eu vou utilizar um disjuntor monopolar. Ele é muito mais barato do que esse disjuntor bipolar para o chuveiro 220 volts. Mas quando você acabar o seu quadro de disjuntores, o seu disjuntor geral do quadro de disjuntores, ele consequentemente, se o chuveiro for 127 volts, ele terá que ter uma potência maior. E a mesma coisa, aquele cabo que vai distribuir lá do seu padrão de entrada até o seu quadro principal, também precisará de uma bitola maior, ou seja, toda a sua instalação ela vai aumentar de dimensionamento, ela vai aumentar o custo se o seu chuveiro, por exemplo, ao invés de 220 volts for instalado em 127
volts. Mas por que as tomadas então não se utiliza tudo 220 volts? Isso é definido pelas concessionárias que fornecem energia local. Algumas regiões só têm 220 volts, algumas regiões têm o 127 e o 220, algumas inclusive são 110 volts e 220 e assim por diante. Então isso é definido pelas concessionárias locais, mas nas concessionárias onde tem o fornecimento dos dois padrões, 127 e 220, utiliza-se a tensão mais baixa para as tomadas pelo fato de segurança. Afinal de contas, a tensão em 220 ela é mais perigosa para os casos de choques elétricos do que uma tensão de 127 volts. Então, por quesito de segurança, utiliza-se desse método. Mas lembrando, alguns padrões, alguns locais vai estar tudo no 220, ok? Eu posso na minha casa colocar tudo 220? Pode, nada te impede disso. Mas lembrando, quesito de segurança, e um outro fator é que você, talvez na sua região, você terá dificuldade de encontrar equipamentos como máquina de lavar, geladeiras, na tensão de 220. Por isso é uma questão de padronizar as tomadas conforme a sua região, ok? Mas tá aí então o porquê e como é que o 220 vai gerar essa economia. Na instalação geral, como ar-condicionado que fica ligado mais tempo, no caso chuveiro elétrico, de uma torneira elétrica ou qualquer outro equipamento muito mais potente. Tem uma oficina na sua casa, equipamentos mais potentes podem estar ligados direto no 220. Por isso que as empresas, indústrias em geral utilizam tensões ainda maiores, como 380, 440, para reduzir o dimensionamento geral da instalação e aí sim gerar essa economia. Lembrando, a corrente elétrica não irá reduzir a sua conta. Se você acreditava nisso, então isso é um grande mito que foi desmentido aí e explicado o porquê. Tá ok, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aqui embaixo. Se não gostou, você pode dar o seu dislike aí. O interessante é a gente saber o conteúdo. Se você está gostando, deixa o comentário. Compartilhe esse vídeo com um colega, amigo seu, se você achar que é interessante. Se inscreva aqui no canal, deixa o sininho e até o próximo vídeo.